Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, vamos fazer uma sequência de questões sobre o estudo dos gases, tá bom? Você já vai curtindo, comentando, compartilhando, fazer pelo menos umas 5 questões aí sobre gases, tá bom? Essa é a primeira da sequência, tá certo? É uma questão razoavelmente fácil, mas diz aqui, ó, Universidade Federal de Pelotas, tá? Diz o seguinte: um volume de 20 centímetros cúbicos de gás perfeito, tá? Encontra-se no interior de um cilindro, tá bom? Então, isso aqui já seria meu volume inicial. Sob pressão de quanto? De 2 atm, isso aqui seria a minha pressão inicial. Com temperatura de 27 graus Celsius, seria a minha temperatura inicial, certo? Então, inicialmente, o gás sofre uma expansão isotérmica. Gente, então, eu tenho aí uma situação que para o V2, P2 e o T2, que é pressão segunda, volume segunda e a temperatura segunda, eu vou passar por uma expansão isotérmica. Quer dizer, expansão isotérmica, que a temperatura é igual, ou seja, T1 vai ser igual a T2, certo? De tal forma que seu volume passa a ser igual a quanto? A 50 centímetros cúbicos. Então, eu passo a ter somente o V2. O T1 igual ao T2, está faltando, então, para mim, o P2, certo? A seguir, o gás sofre uma evolução isométrica, que está correspondente ao volume, tá? Então, do 2 para o 3, o V2 vai ser igual ao V3. É isso que ele está dizendo. A seguir, na sequência, primeiro, ele sai da posição 1 para 2, sofrendo uma expansão isotérmica. Aí eu teria que encontrar o P2, o V2 e o T2. Da sequência, ele sofre uma evolução isométrica, que é correspondente ao volume, tá bom? Pode ser isovolumétrica ou isocórica, é a mesma ideia. Então, meu V2 vai ser igual ao V3 e a pressão torna-se igual a 1,2. Isso corresponde, então, ao P3, tá certo? A temperatura final, no caso, o T3 do gás vale 450, 177 graus Celsius, 273 graus Celsius, 723 graus Celsius ou 40,5 graus Celsius. Primeiro, eu tenho que lembrar que quando eu falo o estudo dos gases, né, a temperatura tem que ser sempre em Kelvin. Como é que eu transformo? Basta eu pegar o valor que está em Celsius e somar com 273. Tudo que é de cálculo em relação aos gases tem que ser transformado em Kelvin. Tá bom? Embora a resposta esteja em Celsius, mas todo o cálculo que é feito com os gases tem que ser feito na base de Kelvin, tá? Então, fica TK igual a qual a temperatura? 27 mais 273 dá uma temperatura de 300 Kelvin. Então, a fórmula nós temos que é P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Essa é a equação geral dos gases, né? Perfeito, certo? Como na primeira eu sofro uma expansão isotérmica, ou seja, T1 é igual a T2, eu posso cancelar as temperaturas, né? Sobra quem para mim? P1V1 igual a P2V2. Qual a pressão inicial? 2 atm. Qual o volume inicial? 20 atm. Quem é o P2? Eu não tenho. P2 eu não tenho. E qual o volume? No 2, 50. Perfeito. Então, 2 vezes 20 dá 40, não é? O 50 que está multiplicando aqui, passa para o outro lado, dividindo, fica 40 por 50 igual a P2, logo meu P2 fica igual a 0,8 atm, mas ele não quer nada de 2, ele quer para o 3, aí eu preciso passar por esse período intermediário, né? Agora, pela mesma fórmula, P2V2T2 igual a P3V3T3, porque tem que ser na sequência, né? Ele tinha 20 de volume, tinha 2 de pressão e tinha 27 de temperatura e passou por uma transformação isotérmica. Quando ele passa pela transformação isotérmica, a pressão segunda seria de 0,8, ok? Agora, passando
por uma evolução isométrica, ou seja, da parte 2 para 3, eu tenho a mesma fórmula, P2, V2, T2, P3, V3 sobre T3. Como é isométrica, os volumes são iguais, V2 é igual a V3. Daí, eu posso cancelar os volumes, fica quem? P2 sobre T2 igual a P3 sobre T3, tá? Quem é P2? 0,8. T2, uma temperatura, né? Foi transformada lá, de T1 para o T2, 27 mais 273 dá 300, igual ao P3, que é 1,2, dividido por T3. Daqui você faz o produto do meio pelos extremos, vai ficar 0,8 vezes T3 igual a 300 vezes 0 vezes 1,2, não é? Fica 0,8 vezes T3 dá igual a 300 vezes 1,2 dá 360. Esse 0,8 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 360 dividido por 0,8, dá igual a 450 kelvins, tá? Kelvin. Aí você vai ter que voltar isso para Celsius. Se de Celsius para Kelvin eu somo, então de Kelvin para Celsius eu subtraio 273, dá 177, tá bom? Resposta aqui, no caso, então, letra B. Perfeito? Letra B. Então, curta o vídeo, comente, compartilhe e até a próxima resolução. Forte abraço.